O que eu acho que é importante, Nassif? Essa é uma reflexão, parece que o Pedro vai falar logo depois, eu sou admirador do Pedro. Eu tenho escrito que nós não deveríamos pensar em prisão nesse momento. Ou seja, quando lá em janeiro o Lula tomou posse, foi a vitória da democracia contra a barbárie. Se nós adotarmos os métodos da barbárie, falei isso para você já, eles serão vencidos. Então, assim, nós temos que dar para eles o devido processo legal, a presunção de inocência. A presunção de inocência que veio de um ADC que eu fui o primeiro a fazer e que redundou na liberdade do Lula. Foi o julgamento da ADC pelo Supremo que deu a liberdade ao Lula. Agora, eu, de ontem para cá, ontem eu passei o dia todo lendo, estudando, conversando, tendo informações. De ontem para cá, eu começo a repensar, ainda não tenho uma convicção, que, pela primeira vez, eu acho que a prisão pode estar rondando este processo. E vou te dizer por quê, que é muito sério. Eu sou um abolicionista, eu acho que a prisão é realmente a última ratio, especialmente a preventiva. Eu acho que a prisão tem que se dar depois do trânsito em julgado, depois do julgamento, de averiguar todas as teses de defesa. Só que a gravidade do que foi feito, as pessoas têm que entender, desculpa falar, até parecendo um certo pedantismo, porque a gente é advogado criminal, a gente fica com esse vício, né? Por exemplo, esse incrível vídeo que estava, onde ele estava no computador do Cid, que foi apreendido lá atrás. Quer dizer, aquilo ali é a maior prova de materialidade de diversos crimes. É algo incrível. O general Heleno já fez por merecer uma hipótese razoável de prisão preventiva. O que tem que fazer agora, a única coisa que ainda é questionável, eu sou advogado, tem que ser coerente, é a questão da contemporaneidade. Foi uma tese que eu briguei muito com aquele projeto do Moro, que felizmente nós derrotamos o projeto, e você não tem por que você começou a investigação de fatos que ocorreram há 3, 4, 5 anos atrás, essa é a questão da contemporaneidade, e fazer a prisão agora. Não, faz o processo, dá liberdade para a defesa. Só que o contexto do que eu vi ontem, do que eu li e vi e ouvi, eu tenho uma preocupação enorme se esse grupo não está, de alguma forma, se articulando para poder impedir o andamento desse processo. O que acontece? Desculpa falar não, assim. Porque o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um desnudamento de uma organização criminosa com uma prova material que é raríssimo de ver. E eles têm força ainda, evidentemente. Eu vi uma pesquisa ontem de uma pessoa que eu respeito, que 58% acha que a operação foi necessária, mas 42% dizia que não. É claro que a justiça não pode se guiar por pesquisas e nem pela opinião pública. A justiça é feita para ser contra-majoritária, para cumprir a Constituição e cumprir a lei. Mas o momento ainda é muito grave. Só que, por tudo que eu vi, e agora, veja bem, qual é o próximo passo? Nós já dizíamos isso, eu já disse isso 200 vezes. Quase certamente será o grupo político. Então, nós teremos qual o momento? Dizem que tem 17, 18, eu não tenho informação, não. O presidente lá do PL disse que eu tinha informação privilegiada. Não, eu conto os nomes que aparecem. Eu tenho pessoas que trabalham nos inquéritos e falam, Cacai, tem 18 nomes que aparecem. Já tem várias, só contar os que já tiveram contra eles algum tipo de ação. Tem outros que estão se aparecendo. O general Mourão, que até então parecia estar de fora, parece estar querendo colocar o pé dentro dessa linha invisível. É um direito dele. Vamos fazer as investigações. Então, assim, agora vamos provavelmente ter a ação contra os políticos. A minha dúvida é se nessa ação contra os políticos terão aqueles que incentivaram para poder satisfazer o desejo do grupo Bolsonaro, estrito senso, ou se o Bolsonaro já estará nela de uma vez, porque ele, como presidente da República, ele é político. Agora, a materialidade, o número de prova é algo incrível. O que eu tenho certeza, ou pelo menos eu tenho, pela minha experiência como advogado, você veja bem, apreenderam ouro na casa do Valdemar, pela manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, já tinha um laudo da Polícia Federal que identificava de onde veio o ouro. Você entendeu, Nassif? A Polícia Federal é muito competente. Tecnicamente, ela é uma das melhores polícias do mundo. Então, o que nós vamos ver agora é uma análise criteriosa. Você imagina esse general Heleno, que é um arrogante, que é um homem
absolutamente, talvez seja o maior defensor do golpe, seria ele ali, com aquela arrogância toda e tal. E agora, eles entraram na casa dele e fizeram uma busca e apreensão. Imagina o que não vai acontecer de aparecer lá. Cacá, deixa eu mostrar só o trecho em que o brilhante general Heleno, o pessoal chama de general Patton, ele diz que ele é um herói, o general Patton, que era um carniceiro também, que nem ele. Né? Exatamente. Mas olha ele aqui, ó. 2 pontos para tocar aqui, presidente. Primeiro, o problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da ABIN. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os 2 lados estão fazendo. O problema todo disso é que, se vazar qualquer coisa, a gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da em qualquer lugar. O general, eu peço que o senhor não fale, por favor. O gênio. Ele fala para 20 pessoas, se vazar. Até o Bolsonaro, que é aquela coisa limitadíssima aí, teve que ensinar para ele aí que você não fala algo sigiloso para 20 pessoas. Inacreditável. Assim, é por isso que eu digo, assim, eles estão tão incautos. Como é que o Brasil ficou 4 anos nas mãos de um grupo tão absolutamente despreparado, desestruturado? Então, assim, eu tenho a impressão, eu conversei com muita gente de ontem para hoje, que as investigações agora vão pegar ainda mais condições de levar adiante medidas mais drásticas. Porque, você imagina, se esse vídeo, com essa enormidade de prova contra esse grupo, é uma organização criminosa, ficou durante todo esse tempo no computador do Major Cid, você imagina o que não vai aparecer na casa do Heleno. E o Cid era o cara que tirava primeiro lugar lá na AMAN, rapaz. Daí o cara que é do departamento de psicologia desmaia quando vê. O Pazuello era o especialista em logística. Rapaz, ainda bem que não temos guerra, viu? É o país da piada pronta sobre esse aspecto. É algo muito triste. Agora, então, assim, a grande discussão para nós, advogados, especialmente criminais, e também os cidadãos que estão antenados, é sobre, assim, porque todo dia 10 pessoas me perguntam, não é hora da prisão? Eu sempre digo, não, vamos julgar, vamos dar direito a eles de defesa e tal. Só que, a partir de ontem, eu vou começar a ter mais atenção nessa questão da necessidade de prisão, porque nós não podemos ter um grupo ainda articulado tentando fazer pressão para que esse inquérito não dê nada. Veja bem, Nassif, o ministro Alexandre cometeu um erro grave, que nós vamos questionar, Sim. A questão da proibição dos advogados se falarem, isso não existe, isso é absolutamente inconstitucional, mas ele teve o cuidado extremamente relevante e certo de tirar o passaporte da maioria das pessoas, de proibir o contato entre eles. Ontem eu falei com uma pessoa importante da Polícia Federal, um delegado, e ele me disse, olha, nós vamos monitorar rigorosamente como é que vai ser o contato dessas pessoas. O Alexandre proibiu que o general, por exemplo, Heleno, fale com o Bolsonaro, com qualquer um desses investigados. Essa é uma regra nas investigações. Hoje me perguntaram, até a hora que eu cheguei no Rio, estava andando aqui na porta de casa, me parou uma pessoa que eu nunca vi, mas vem cá, não é excesso proibir que as pessoas se falem, não é excesso proibir que as pessoas tirar o passaporte? Não, é a regra, quase. Nas investigações mais sofisticadas, especialmente onde tem pessoas que têm poder político e econômico, isso acontece com frequência. O que é um erro, e para mim realmente causou muita preocupação, a ordem já se manifestou, o grupo prerrogativo já se manifestou, é proibir que os advogados conversem entre eles. Isso é um excesso, é um excesso que vai ser, penso eu, vai ser modificado pelo ministro Alexandre. Agora, a grande pergunta que a gente está fazendo é, há necessidade da prisão agora? Eu começo a achar que, até digo infelizmente, que prisão preventiva para mim é uma coisa que me causa certa repulsa. Eu fui um cara, como você gentilmente falou no início aí, que enfrentei a Lava Jato, perdi muito cliente, corri o Brasil inteiro, debati muito, e um dos meus pontos que eu mais debatia era o excesso de prisão e o excesso de tempo de prisão. Só que
em questões excepcionais, previstos os requisitos do artigo 312, ela tem que sair. Entendeu? Eu só quero que você anote uma coisa para daqui a 40 dias nós voltarmos a falar. Essa ação de ontem, gravíssima e muito bem-vinda, porque chegou pela primeira vez aos militares, inclusive da ativa. Tanto é que a Polícia Federal e o ministro Alexandre, não sei se foi a ordem dele, que eu não conheço assim o processo, mas a Polícia Federal teve o cuidado de avisar antes, né, ao Exército que teria, você imagina, prender um coronel da ativa, fazer busca e apreensão em 3 ou 4 generais de 4 estrelas. É assim que se dá mesmo. Eu vi uma manifestação do ministro Múcio dizendo, olha, o Exército está aqui para ajudar e fazer cumprir as ordens judiciais. É assim que funciona na democracia. Isso. E anote o que eu estou lhe dizendo. Isso é parte do que está por vir. Ainda tem uma série de outros trabalhos sendo feitos pela Polícia Federal, eu converso com muito advogado e tal, que virá em pouquíssimo tempo, num tempo certo, porque o judiciário tem o seu tempo próprio, virá através da investigação da Polícia Federal, através do cuidado rigoroso do acompanhamento do Ministério Público. Mudou tudo na CIF. Mudou tudo. Quer dizer, se você pega esse procedimento agora, é um procedimento inatacável. Um trabalho técnico da Polícia Federal. Mantido sob sigilo até agora. Mantido sob sigilo até agora. Um delegado jovem, extremamente competente, pelo que eu vi. E depois o Ministério Público, o doutor Paulo Gonet, a quem eu quero também parabenizar, fez um trabalho técnico. Você imagina, o Paulo Gonet tinha 4 dias só que ele tinha assumido quando caiu esse inquérito na mão dele. Você imagina a gravidade, assim, acho que, se não me engano, foi 22 de dezembro, porque essas coisas demoram um pouco para depois sair a decisão, para se preparar uma operação desse porte. Bem, eu acho que foi um momento importante, porque ou nós seguimos, como o ministro Alexandre disse naquele documentário a qual me referi. Ele disse, não, tudo vai acontecer, os financiadores vão sair agora, depois nós chegaremos nos militares, depois chegaremos no núcleo político, e, claro, ele não falou o nome Bolsonaro, nem poderia falar, mas eu tenho a plena convicção, pela experiência de 40 anos de advocacia, que é inevitável chegar no Bolsonaro.